casa espírita, alguém me perguntou, o espiritismo é a religião do futuro? Eu digo, não, o espiritismo vai acabar. O dirigente que estava da casa ali me olhou com 2 olhos desse tamanho, esse empiastro vem aqui, eu convido ele para vir fazer palestra, ele vem e diz que esse troço aqui vai acabar, esse cara é louco, né? Ficou preocupado, mas eu complementei, eu digo, todas as religiões vão acabar. Porque nós vamos todos chegar num ponto tal da evolução que nós não vamos precisar mais de religião. Porque as religiões, de um modo geral, as seitas, as doutrinas, chamam como vocês quiserem, todas elas foram criadas para nos frear, nos mostrar um freio em todos os sentidos. Ou seja, olha, eu lembro, eu sou filho de pai católico, mãe espírita, e eu fiz primeira comunhão, e a catequista, naquela oportunidade, dizia, quem matar passarinho vai para o inferno. Né? Alguns de vocês devem ter lembrado disso, né? Porque a grande parte da nossa população vem de base católica. Então, a gente tinha medo, quer dizer, era exatamente esse freio que sempre foi usado para nos colocar. E quando não existia mais necessidade, todos nós chegarmos a um ponto de evolução tal, que nós não vamos ter mais necessidade de um freio, não vai ter mais necessidade de religião nenhuma, de filosofia doutrinária nenhuma. Mas vamos continuar exatamente sobre o que nós viemos falar aqui, né? Naquela época, por que ele não fez nenhuma referência? Porque naquela época pouco se falava em homossexualidade. Se falava muito pouco. Então, ele achou, inclusive, que no tempo de Kardec não se cogitava isso. Existia? Claro que existia. Mas não era algo que era cogitado. Então, parece que para ele aquilo passou despercebido em termos de colocação, não havendo necessidade. É bom que se lembre, a homossexualidade existe desde que o homem está sobre a terra, viu, gente? Isso, se nós formos nos povos antigos, eu estava fazendo há pouco tempo até uma pesquisa, até estava mostrando para o Enio agora há pouco, desde 10.000 antes de Cristo, já existiam nas Ilhas Fuji e nas Ilhas Salomão uma tendência homossexual no sentido de aperfeiçoamento de cada um deles. Eles faziam isso como uma prática religiosa. Olha como a coisa depende de como se encara. Na Grécia, inclusive, eles achavam que os velhos, através da contato sexual com pessoas do mesmo século, transmitiam aos mais jovens tudo aquilo que eles sabiam. Então, a gente vai perceber que isso existe desde que o homem está sobre a Terra, não existe nenhuma novidade nesse sentido. Então, esse é um assunto que a gente tem que começar a entender, né? Que, apesar dele ser pouco compreendido, a gente vê muita coisa dos dois lados, a gente tem que entender. Eu já ouvi até que ser gay é defeito, ou lésbica, tanto faz, aí a coisa vale para os dois lados. E já vi também que tem que ser incentivado, porque é alguma coisa natural, quer dizer, olha como é controverso isso, né? A gente ouve dos dois lados opiniões das mais diversas em todos os sentidos. E já vi também que é um processo obsessivo, o cidadão, não, ele é assim porque ele tem um obsessor. Quer dizer, olha quanta coisa a gente ouve que a gente tem que filtrar, né, gente? E isso não só a gente ouve, como a gente lê. Existe alguma coisa, um tal de Dr. Google por aí, vocês já devem ter conhecimento. O Google tem coisas absurdas em todos os sentidos. E essas opiniões eu já vi até dentro do Google. Então, no Google tem coisas interessantes, a gente usa muito, eu sou uma pessoa que uso bastante em pesquisa, mas tem umas aberrações que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso tudo está em algum lugar no Google também, viu, gente? Agora, tudo isso colocado, como é que o Espiritismo, então, encara isso? É o que nós vamos tentar, né, nesse tempinho que a gente tem, ver exatamente como é que hoje o Espiritismo, porque a gente vai ver que, como nos 5 livros, não tinha absolutamente nada. Então, onde é que nós vamos buscar exatamente orientação nesse sentido, né? A gente vai buscar exatamente naqueles orientação dos espíritos superiores que fizeram com que várias pessoas escrevessem livros a respeito.
Então, hoje existe uma bibliografia bastante vasta, também nesse sentido, que nos orienta. E como essa bibliografia, toda ela embasada em orientações de espíritos superiores, a gente tem que entender como perfeitamente válidas. Para a gente ter uma ideia, existe uma bibliografia bastante vasta. Eu anotei aqui, Um Amor Diferente, Fêmeo, Macho e etc., Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. São 3 livros que falam bastante, uma forma bem aprofundada sobre como a doutrina espírita entende esse problema da homossexualidade. Existem vários livros, viu? Eu citei aqui 3 só para dar uma noção de onde a gente pode encontrar. E como é que o sexo é encarado dentro da nossa doutrina? Então, nós fomos buscar exatamente no Livro dos Espíritos, que é um dos livros básicos da nossa doutrina, que na questão 200, ele nos orienta da seguinte forma. A pergunta é, os espíritos têm sexo? E a resposta vem em seguida. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Isso quer dizer exatamente que sexo, corpo, é corpo e não é espírito. E diz mais, nós fomos buscar, então a gente vai ver que isso tudo é dito quando o espírito está do lado de lá, ou seja, está na erraticidade. A erraticidade é o lado de lá, viu, gente? É quando nós já batemos as botas, que nós vamos para o lado de lá, nós vamos estar na erraticidade. Eu que já estou perto da marca de pênalti, né, tenho que começar a tomar cuidado, né? Porque eu que já sou mocinho do jeito que eu sou, a gente já começa a ficar preocupado, né? Mas a gente vai ver que esse item 200 fala exatamente de quando o espírito está do lado de lá, ou seja, está desencarnado. E quando encarnado? Então, a pergunta é exatamente essa. O texto fala, não como entendeis. E quando ele fala na resposta, né, ele deixa claro que nós, encarnados, definimos o sexo a partir da constituição orgânica, ou seja, do nosso físico, né? E os espíritos não. Quer dizer, isso fica muito claro nessa posição. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 202, o Kardec pergunta aos espíritos superiores, porque todo o Livro dos Espíritos é feito com perguntas e respostas. Então ele pergunta, quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Ou seja, quando nós estamos do lado de lá, já estamos desencarnados, o que eu prefiro? Encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? Tanto faz, gente. A resposta vem. Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas que cada um de nós temos que passar. Ou seja, cada um de nós tem que passar provas. Cada um de nós encarna exatamente com uma tentativa de redimir daquilo tudo que nós já aprontamos. Vocês têm ideia de quantas vezes cada um de vocês já encarnou e desencarnou? Um companheiro nosso que trabalha comigo, lá na casa onde eu trabalho, um dia foi o Chico Xavier e perguntou, Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? O Chico, muito doce, né, respondeu para ele, e o meu filho acha que encarnou e desencarnou quantas vezes? Ele falou, umas 10, 20. O Chico falou, multiplica por 1000, que está muito bom. Quer dizer, é um número aleatório, né, um número quimérico, a gente sabe, mas nós já encarnamos muitas vezes, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, como espíritos. Então, nós devemos ter vivido em época das cavernas, dando paulada em cabeça de dinossauro, arrastando a mulher pelo cabelo. Seu cabelão aí era bom para puxar, Quem tinha cabelo curtinho era mais difícil. Mas, ou então, na época da Inquisição, para onde iam os bruxos e as feiticeiras? Para a fogueira? Será que nós fomos? E quem eram os bruxos e as feiticeiras da época? Nós, os médiuns de hoje. E será que nós fomos para a fogueira ou será que nós acendemos fogo? Na época das cruzadas, então, botamos uma cruz no peito, matamos meio mundo dizendo que estávamos matando em nome de Deus. Será que nós não aprontamos algumas coisinhas dessas lá para trás? Então, nós temos que resgatar algumas coisas, né? Então, cada encarnação que a gente está aqui, a gente aproveita para poder resgatar alguma coisinha. Quando a gente está do lado de lá, eu não ouvi? Um bocadinho. Eu vou para esclarecer o bocadinho do meu companheiro, que é mineiro, pelo que eu senti, com esse bocadinho, mas para tentar responder o bocadinho, a gente vai ver que quando a gente está do lado de lá, a gente pensa de forma diferente.
Então, hoje são 25 bilhões de espíritos. Tem 17, 18 desencarnados, 7, 8 encarnados. Então, quando a gente está do lado de lá, a fila deve ser grande, né? Se tem 17 ou 18 bilhões. Mas quando a gente chega na boca da fila para encarnar, tem lá um grupo de espíritos superiores que cuida da reencarnação. Então, a gente, como pensa de forma diferente, a gente diz, olha, nessa próxima eu quero resgatar isso, 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 isso. Eles olham para a gente e falam, menos. Resgata isso, que se conseguir isso, está muito bom. Quer dizer, porque nós temos várias oportunidades para por aqui passar. Todos nós vamos passar muitas vezes por aqui. Então, vamos resgatar um pouquinho por vez, que se nós conseguirmos resgatar um pouquinho por vez, nós estamos sendo vitoriosos. Porque o que não podemos fazer, regredir, nós não vamos regredir nunca. Tudo aquilo que nós acumulamos em termos de cultura, em termos de evolução espiritual, isso nós não vamos perder nunca. Agora, nós podemos até passar uma encarnação inteira estagnado. Esse é o problema. Vamos perder uma encarnação sem crescer um pouquinho. Ou seja, vamos estar num curso fundamental, no segundo ano, vamos repetir o segundo ano, vamos ter que fazer 2 vezes. Você está em que ano? É você que está com a mãozinha assim. Pode ser, não, esse menino que está com a mãozinha levantada. Não, aqui da frente. Terceiro, você já repetiu algum ano? Tomara que não, porque você vai perder um ano inteiro. É o que a gente perderia se passar uma encarnação inteira exatamente sem progredir absolutamente nada. Mas, continuando aqui, a gente tem que entender que os espíritos superiores nos mostram que nós temos que escolher a opção que a gente tem que passar. Escolhida a opção, nós vamos ter que enfrentar os problemas de cada um. Se eu pedir para vir encarnado como homem, eu vou ter que sofrer todos os problemas reservados para homem. Se eu pedir para vir como uma mulher, eu vou ter a maternidade, o TPM da vida, vou ter todos os problemas que uma mulher tem, e vamos ter que enfrentar. Cada um de nós vamos ter que enfrentar exatamente aquilo que a gente escolher como opção para vir para cá. Então, nesses casos, independente do sexo que cada um de nós vier, nós vamos ter que enfrentar os problemas. E enfrentar com galhardia, porque não adianta dizer... Tem muita mulher que diz para o coitado do marido, do noivo, do namorado, né? Diz, eu, mulher, eu tenho problema da maternidade, eu tenho TPM, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o que mais... O marido, o noivo, sei lá o quê, também já teve tudo isso numa encarnação passada. Você fica criticando aquele teu namorado, o noivo, o marido, sei lá o que é, que você tem isso, você tem aquilo, ele já teve, então não adianta. Olha, são aquelas coisas que a gente tem que começar a entender para aprender. É como filho, viu? Filho, geralmente, na hora do vamos ver, fala, eu não pedi para nascer, pediu. Pediu, porque é um acordo que é feito entre o espírito do pai, o espírito da mãe e o espírito da criança. Então, não existe essa história de eu não pedir para nascer. E aquela história do homem ou da mulher, você tem isso, você tem aquilo, eu também já tive. Você já deve ter sido homem, você já deve ter sido mulher, que é agora, você já deve ter sido branca, você já deve ter sido negra, você já deve ter sido oriental, você já deve ter sido pobre, você hoje é rica, mas você já pode ter sido rica. Então, a gente vai ver que nós temos que vivenciar tudo. Então, na casa que eu trabalho, tem lá um preto velho, que é o vô Benedito, que é um escravo, que nos ajuda muito lá. Na última encarnação, ele foi um médico. Mas ele aparece como um escravo para mostrar humildade. Quer dizer, então, ele já foi de tudo. Quer dizer, ele já foi um escravo, já foi médico, já foi de tudo. Quer dizer, todas as oportunidades a gente tem, para evoluir e para crescer nesse sentido. Então, a gente sabe que em cada oportunidade a gente enfrenta as nossas provações, que exatamente o que nós temos que tentar é sair desta problemática toda que a vida de cada um nos coloca, para respeitar sempre as leis divinas, que é o que a gente está sempre procurando. Se nós conseguirmos passar toda uma encarnação respeitando as leis divinas, nós vamos ver que nós vamos estar crescendo. Vocês já souberam de alguém que, quando desencarnou, levou alguma coisa de bem material? Vocês já ouviram alguém levar um relógio?
E por que nós falamos o meu relógio? O meu computador? Será que é a minha mulher, o meu marido? Será que é meu? Tudo é emprestado, né, gente? Agora, sabe o que é meu? É tudo aquilo que eu consegui em termos de evolução. Isso é meu. Isso eu não perco nunca. Vocês não sei se lembram, há uns 8, 10 anos atrás, apareceu uma menina em Alagoas, de uma cidadezinha lá do interior de Alagoas, que ela chegou na capital, foi a um shopping e tinha lá um piano. Essa menina, com 8, 9 anos de idade, sentou no piano e tocou uma peça clássica. Todo mundo ficou de boca aberta. Como? Uma criança que vivia no meio do mato, me parece que foi uma empresa, viu aquilo, se encantou, porque foi feito um programa de televisão em cima disso, uma matéria de televisão, deu um piano para a menina. Não conseguiram instalar na casa da menina, porque o chão era de terra batida. E todo mundo que toca piano sabe que o piano tem que estar nivelado para não desafinar. Então, lá não tinha condição de colocar o piano, porque era chão de terra batida. Por que essa menina sabia tocar piano? Porque ela trouxe isso de uma vida passada. E a gente vem, às vezes, com uma missão. E por que a gente vê que alguém vem e descobre a cura de uma doença que não se tinha naquela oportunidade? Porque é uma pessoa mais evoluída que vem exatamente com essa missão. E cada um de nós tem uma missão aqui. Eu, há uns 10, 12 anos atrás, tive um problema físico muito sério, fiquei uns 15 dias na UTI, e nessa oportunidade o pessoal grandão lá de cima olharam para mim e disseram: olha aqui, vagabundo, vou te safar dessa, mas se você parar da palestra eu venho te buscar. É por isso que eu estou aqui. Mas a gente vê que a gente tem os problemas que a gente tem que enfrentar e tem que começar a lutar. E é exatamente, cada um de nós tem uma missão. Mas vamos continuar. E a gente vai ver que na natureza existem os dois gêneros, né? Masculino e feminino. Isso é básico em tudo, né? Em tudo que a gente vai levar. Porém, a gente vai ter que entender que, em termos de sexualidade, existem 3 opções. A gente vai ver que a heterossexualidade, todo mundo sabe o que é atração pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto. A homossexualidade é atração por mesmo sexo. E a bissexualidade é aqueles que têm atração pelos 2 sexos. Isso são as 3 colocações que a gente encontra. Esse termo homossexualidade e homossexualismo, que teoricamente queria dizer exatamente a mesma coisa, que queria dizer exatamente uma variante da escolha sexual de cada um, né? E esses 2 termos, homossexualidade e homossexualismo, principalmente o termo homossexualismo, em 1993, a OMS, Organização Mundial da Saúde, aboliu esse tema. Por quê? Eles dizem que o sufixo ismo quer dizer uma patologia ou uma doença. E a homossexualidade ou homossexualismo não é doença. Enquanto que o sufixo dade quer dizer um estado, exatamente uma condição, uma situação, que é o que ocorre no caso. Então, hoje não mais se usa homossexualismo, e sim homossexualidade. Desde 1993, a OMS aboliu completamente. E, de vez em quando, a gente ouve ainda por aí, né, o problema do homossexualismo, que hoje, teoricamente, estaria banido nesse sentido. Então, homossexualidade não é doença. Então, esse termo homossexualismo tem que ser abolido de todos os termos, né? Vamos só usar homossexualidade daqui para frente. Isso aqui eu coloquei exatamente nessa palestra, porque um dia fazendo a mesma palestra, não tinha esse tópico especificamente, e eu falando, não sei o quê, no meio da palestra, não estava escrito em lugar nenhum, eu soltei um homossexualismo. No dia seguinte, eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava na plateia, que eu não sei quem é, me corrigindo. Aí eu fui pesquisar e achei essa informação, por isso que eu estou trazendo para vocês. Isso foi uma pessoa da plateia que me trouxe. Vamos tentar explicar a sexualidade, né? Como é que a ciência explica a sexualidade? Vocês já perceberam que a ciência não tem como explicar? Porque a ciência só pensa em corpo físico. Então, não tem como, né, ela tentar explicar, porque ela não entende que existe um espírito, que isso é um problema que vem dentro da espiritualidade. Então, vamos tentar
ainda no Livro dos Espíritos, na questão 202, onde fala, o espírito pode encarnar tanto como homem como mulher, dependendo da experiência que deve passar e o aprendizado que deve adquirir. Isso está no Livro dos Espíritos nesse sentido. André Luiz, nesse livro Ação e Reação, ele nos explica exatamente esse problema da escolha e da homossexualidade. Ele fala que um espírito que venha várias vezes, ele encarna várias vezes como homem. Então, o que acontece? Ele tem, e outros vêm várias vezes como mulher. Se houver uma inversão, o que vai acontecer? Deve estar aí, né? O que acontece quando ocorre essa inversão? Um espírito veio durante 10, 20 encarnações como homem, aí vem como mulher, ou vice-versa, tá? Vem como mulher, o que acontece? Então, muitas vezes, um espírito vivenciou uma encarnação como homem por várias vezes e sempre teve uma atração por mulher. É natural dele ter uma atração por mulher. Aí, naquela encarnação, ele vem como mulher. Ele, às vezes, não entende que é uma prova que ele tem que enfrentar e ele continua gostando de mulher, apesar de estar dentro de um corpo de mulher. E o inverso também é verdadeiro. A mulher veio N vezes como mulher, aí vem como homem, mas continua gostando de homem, porque ainda está dentro dela essa atração pelo sexo, que ela era, até um tempo atrás, oposto. Isso quem nos explica é André Luiz, nesse livro dele, tá? Então, uma coisa que a gente tem que observar, orientação sexual é bem diferente de comportamento sexual. A doutrina entende exatamente a orientação sexual. O cidadão acha que tem que agir desta forma, tem que praticar a homossexualidade, a gente até entende. Agora, ele não pode exatamente ter um comportamento sexual berrante, em todos os sentidos. Quer dizer, ele não pode nunca se ofender. Ofender a terceiros e se ofender. E a gente vê, ultimamente, hoje é muito comum, a gente anda pelos shoppings aí, vê casais de sexo iguais, sem nenhum problema. Mas, às vezes, a gente vê alguns deles querendo nos afrontar. E é muito comum que a gente vê isso. Para muitos até incomoda. A gente vê que fatos ocorrem por aí que isso às vezes incomoda. E quando a gente fala em homossexualidade, o cidadão é homossexual, tudo bem. Agora, o que ele não pode é cair na bandalheira, ou seja, praticar sexo com N pessoas. É muito comum hoje você ver um casal de 2 homens ou um casal de 2 mulheres, vivendo maritalmente sem nenhum problema. Agora, quando cai para promiscuidade, aí muda. Aí, então, é uma questão de comportamento sexual, que a doutrina, é claro, que não pode aceitar em todos os sentidos, né? A gente tem que entender que o sexo praticado, mesmo com pessoas do mesmo sexo, quando respeitado exatamente a si próprio e principalmente aos outros, a gente tem que entender como até normal nesse sentido. É uma questão de orientação de cada um. No André Luiz, ainda no livro Sexo e Destino, ele nos lembra o seguinte: no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto na condição normal, quanto em condições julgadas anormais, ele não disse nunca que são anormais, ele diz condições julgadas anormais, segundo os valores da sociedade, serão tratados ao pé de igualdade e no mesmo nível de dignidade humana. Isso é um alerta que o André Luiz nos faz, exatamente que nós devemos tratar todos como normais, sem nenhum problema, porque eles não são anormais em todos os sentidos. O Espiritismo, inclusive, que aqueles que vêm com uma tendência sexual, ele chama aí de inversivas, né? Tem que ser tratado com o mesmo carinho com que cada um de nós, e o nosso relacionamento tem que ser exatamente igual em todos os sentidos. Será que nós temos autoridade suficiente, autoridade moral, tá? E evolução moral para corrigir alguém? É difícil, né?
E nós julgamos com muita facilidade, né? Vocês já perceberam como tem mais mulher do que homem? Aí deixa eu pegar no pé das moças. As moças, então, quando a outra passa do outro lado da rua, ela fala, ah lá, o vestido não combina com o sapato. É o que você faz também, né, boneca? Estou brincando, filha, todos nós julgamos. E o grande problema de cada um de nós julgar é que nós emitimos qualquer julgamento espelhando em nós mesmos. Nós temos que tratar exatamente todos de uma forma igualitária em todos os sentidos. Mas para terminar esse nosso bate-papo, nós fomos buscar exatamente uma declaração que o Chico Xavier fez, que, salvo erro, essa declaração foi feita, está publicada, inclusive, eu vou ver até onde que está publicada. Ele diz o seguinte: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos irmãos e irmãs portadoras de tendências homossexuais. A nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. Nunca vi mães e pais, conscientes da elevada missão que a divina providência lhes delega, desprezarem um filho porque haja nascido cego ou mutilado. Seria humana e justa a nossa conduta em padrões de menosprezo e desconsiderações perante nossos irmãos que nascem com dificuldades psicológicas. Precisamos acabar com o preconceito e principalmente com a falta de informação. Isso foi publicado no jornal Folha Espírita em março de 1984. Paz a todos e muito obrigado por vocês terem me ouvido.